Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente continua falando sobre dinâmica, certo? Conteúdo presente no capítulo 8 do livro didático de vocês. E hoje a gente vai falar sobre a primeira e a segunda lei de Newton, certo? Bora lá. Enunciado da primeira lei de Newton, princípio da inércia. Imagine que fosse possível a um astronauta no espaço distante estar longe da influência de qualquer corpo celeste. Se ele aplicasse uma força sobre uma bola para colocá-la em movimento, a bola, livre da resistência do ar e do atrito com outros corpos, continuaria para sempre em movimento retilíneo e uniforme, certo, pessoal? A gente vai ver aqui o primeiro enunciado da primeira lei de Newton, certo? No próximo slide, bora. A primeira lei de Newton, o princípio da inércia, pode ser assim anunciado. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante. E um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que sobre ele passe a atuar uma força resultante, certo, pessoal? Bom, que o estado de repouso é uma tendência natural do corpo e que ele só pode ser alterado mediante a aplicação de uma força é uma afirmativa fácil da gente aceitar e compreender, porque a gente pode ver isso todos os dias. Uma cadeira que está em repouso, ela só pode ser alterada se a gente aplicar nela uma força para mover ela do lugar, certo, pessoal? A grande inovação da primeira lei de Newton foi considerar o movimento uniforme retilíneo como equivalente ao estado de repouso, certo? E afirmar que ele também só pode ser alterado mediante a aplicação de uma força, certo? Então essa foi a grande inovação da primeira lei de Newton. Considerar o movimento uniforme retilíneo equivalente ao estado de repouso e afirmar que ele só pode ser alterado mediante a aplicação de uma força, certo? Pessoal, a situação de movimento perpétuo não nos parece óbvia porque nós vivemos em um planeta em que há pelo menos dois fatores que dificultam a análise dos movimentos, certo? Esses fatores são a resistência do ar e o atrito, certo? Então, um corpo sempre oferece resistência à alteração em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Essa resistência é denominada inércia e é uma característica dos corpos. Cada corpo possui uma inércia que lhe é característica e, como veremos mais adiante, a massa do corpo é uma medida da inércia desse corpo, certo, pessoal? Se um corpo está em repouso em relação a um certo referencial, sua velocidade é zero. Se for colocado em movimento, sua velocidade deixará de ser nula, ou seja, zero, e portanto o objeto foi acelerado. De modo similar, se um corpo em movimento retilíneo uniforme e portanto com aceleração nula, já que a velocidade é constante, for forçado a parar, também podemos afirmar que sobre ele sofreu uma aceleração, certo? Que ele sofreu uma aceleração. Bom, de acordo com a primeira lei de Newton, em ambos os casos, tanto no repouso quanto no movimento retilíneo uniforme, uma força resultante atua sobre ele, certo? Para alterar o seu estado, certo, pessoal? Disso concluímos que a atuação de uma força resultante sobre um corpo produz nele uma aceleração, ok? Alguns fatos experimentais. Perceber por meio de experimentos a relação entre força e aceleração não é uma tarefa muito fácil, devido às complicações representadas pelo atrito e pela resistência do ar. No entanto, existem laboratórios equipados para realizar experimentos nos quais o atrito e a resistência do ar não atrapalham, certo? Vamos imaginar esses blocos aqui representados nessa imagem, certo?
Imagine um bloco de 1 kg de massa, certo? Que está sobre uma superfície lisa e sobre ele é aplicada uma força F para fazer ele se mover no sentido horizontal, certo? Então, essa força F aplicada a um bloco de 1 kg faz ele adquirir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Se uma mesma força F de mesma intensidade for aplicada a um bloco de 0,5 grama, ou seja, um bloco de meio quilo, vai fazer com que ele adquira uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão vendo que quando dobra a massa, se a gente aplicar uma força de mesma intensidade em um objeto com o dobro da massa, a aceleração é a metade, certo? Ou seja, enquanto uma força de certa intensidade é aplicada em um bloco de 1 kg e produz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, se a força F de mesma intensidade for aplicada a um objeto de meio quilo, vai produzir nele uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora vamos para a imagem C, certo? Então, uma força 2F de certa intensidade é aplicada ao mesmo bloco de 1 kg de massa, certo? E produz nele uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Já na imagem D eu tenho uma força 2F aplicada a um mesmo objeto de meio quilo e produz nele uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, quero que vocês percebam aqui a regularidade, certo? Se a força 2F é aplicada num objeto de 1 kg de massa, produz uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se a força F é aplicada num bloco de um corpo de meio quilo, produz nele uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, nesse outro slide aqui, eu coloquei a mesma imagem. Se a gente comparar a situação A com a situação C, a gente pode ver que quando a força aplicada a um objeto de mesma massa é duplicada, sua aceleração também é duplicada, certo? Então, na imagem A nós temos uma força F aplicada a 1 kg, produz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E na imagem C nós temos uma força 2F aplicada ao mesmo corpo de 1 kg, vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, quando a força aplicada a um corpo é duplicada, sua aceleração também é duplicada. O mesmo ocorre se a gente comparar a imagem B e a imagem D, certo? Na imagem B, nós temos uma força F aplicada a um corpo de meio quilo, que produz nele uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E na imagem D, nós temos uma força uma força 2F aplicada a um objeto de meio quilo, que vai produzir nele uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, dito em palavras, a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, certo? A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, certo? Do mesmo jeito, se a gente comparar as imagens B e C, a gente pode ver que uma força F aplicada a um corpo de meio quilo produz nele uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Enquanto na imagem C, uma força 2F aplicada a um objeto de 1 kg produz nele uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, se a massa do corpo é o dobro da de outro, é necessário que a força resultante seja duplicada para acelerá-lo igualmente, certo? Se a massa de um corpo é o dobro da de outro, é necessário que a força resultante seja duplicada para acelerá-lo igualmente, certo, pessoal?
como a gente pode ver aqui nas imagens B e C, certo? Se o corpo de 1 kg precisa de uma força 2F para acelerar 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Enquanto o objeto, o corpo de meio quilo, precisa apenas de uma força F para acelerar os mesmos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, dito em palavras, temos a força resultante que produz certa aceleração num corpo é diretamente proporcional à sua massa, certo? Então, se nós compararmos também as imagens A e B, certo? A gente pode ver que se dois corpos estão submetidos à mesma força resultante e se um deles tem metade da massa do outro, então este adquirirá o dobro da aceleração, certo? Como a gente pode ver aqui. Como eu falei, se dois corpos estão submetidos à mesma força resultante, certo? Como A e B, os dois corpos estão submetidos a uma força F, e se um deles tem a metade da massa, que é o corpo B, certo? Então, este adquirirá o dobro da aceleração, como a gente pode ver aqui. O corpo A tem 1 kg, aplicado uma certa força F a ele adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? A mesma força sendo aplicada a um corpo de meio quilo, ele vai adquirir uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? O mesmo vale para a comparação entre C e D, certo? Aí em palavras nós temos: sob a ação de uma força resultante, a aceleração de um corpo é inversamente proporcional à sua massa, certo, pessoal? Enunciado da segunda lei de Newton, princípios fundamentais da dinâmica. Considere a seguinte simbologia: Fr, módulo da força resultante que atua sobre um corpo. M, massa do corpo. A, aceleração do corpo. Podemos enunciar matematicamente as conclusões tiradas. Ou seja, Fr a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É interessante que vocês aprendam essas fórmulas, certo? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Bom, essa equação que a gente acabou de ver no slide anterior, ela foi enunciada por Isaac Newton no século XVII e é conhecida como segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, certo? E a gente aplicando ao caso A, certo? Dessa imagem aqui, o caso A que a gente já viu, temos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a 1 kg, certo? Que é a massa do objeto, o corpo, como a gente pode ver aqui, vezes a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Então, 1 vezes 1 vai ser igual a 1, certo? Então, nossa força resultante vai ser igual a 1. E a unidade quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que aparece nesse cálculo, pode ser usada para expressar a intensidade módulo de uma força, e é simplificadamente denominada de Newton, como a gente pode ver aqui, certo? Então, aqui tem a equação de cada um dos casos que a gente viu na figura de um slide anterior, certo? Então, no caso A, nós temos força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é igual a 1 vezes 1. Força resultante é igual a 1 Newton, certo? Como a gente pode ver aqui nessas imagens, certo? Os dois casos. O que a gente viu no slide anterior, que é representado por F, e outro caso que está sendo representado já por Newton, certo? Então, força resultante, no caso B, é igual a 0,5 grama, que é a massa do meu corpo, como a gente pode ver aqui, certo? Vezes a aceleração desse corpo, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, isso vai ser igual a 1 Newton, certo?
No caso de C, nós temos força resultante igual a 1 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado. Então, minha força resultante vai ser igual a 2 newtons, certo? Já no caso D, nós temos força resultante igual a 0,5 kg vezes 4, que também vai me dar 2 newtons, certo? Então, a minha força ela vai ser expressa em newton, certo? E para encontrar, eu vou multiplicar a massa do corpo, como a gente pode ver aqui, vezes a aceleração que ele adquiriu com a força aplicada, certo? E o resultado a gente vai dar em newton, como a gente pode ver aqui nas equações, certo, pessoal? Pessoal, a segunda lei de Newton nos permite fazer uma série de previsões sobre o movimento dos corpos, certo? Vamos supor que se deseje fazer com que um corpo de massa 3 kg adquira aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a força resultante que deve ser aplicada a esse corpo? Então, como eu já falei, a gente vai usar a equaçãozinha, certo? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante nesse caso aqui vai ser igual a 3, que é a minha massa, certo? Que os dados estão expressos aqui na questão, vezes a minha aceleração, certo? Que é 5 metros por segundo ao quadrado. Aí pergunta, qual a força resultante que deve ser aplicada? Então, a minha força resultante vai ser a minha massa vezes a minha aceleração. Então, 3 vezes 5 é igual a 15, certo? Então, minha força resultante vai ser igual a 15 newtons, certo, pessoal? Facinho, facinho. É só colocar na fórmula, certo, pessoal? É só aprender a formulazinha. Agora, vamos ver o que significa a massa de um corpo. Se dois blocos, um de massa 1 kg e outro de massa 10 kg, podem deslizar sem atrito sobre a mesma superfície e se desejarmos fazer com que cada um adquira aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, a força resultante deverá ser a mesma? Bom, como a gente acabou de ver, a segunda lei de Newton nos permite perceber que não, certo? Bom, é só colocar na fórmula, certo? O corpo A, ele tem massa 1 kg e eu quero que ele adquira aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, minha força resultante vai ser 1, que é a massa, né? Vezes a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a minha força resultante vai ser igual a 1 newton, certo? Já no caso no caso B, certo, eu vou ter minha força resultante vai ser igual a 10, que é o peso do corpo, certo? Aliás, é a massa do corpo. Então, 10 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a minha força resultante vai ser igual a 10 newtons, certo? Como a gente pode ver, é necessário uma força resultante mais intensa para que o bloco de maior massa adquira a mesma aceleração que o bloco de menor massa, certo? Em outras palavras, o bloco de maior massa oferece maior resistência ao ser colocado em movimento, certo? Ou seja, ele apresenta maior inércia. Isso permite entender o significado da massa de um corpo, certo, pessoal? Como a gente vai ver no próximo slide. Então, a massa de um corpo, a massa é a medida da inércia de um corpo, certo? Ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força resultante necessária para que ele adquira determinada aceleração. Aí, dito em outras palavras aqui, certo? A massa expressa a proporcionalidade entre a força resultante que atua sobre um corpo e a aceleração que ele adquire devido à atuação de uma força, certo? Cálculo da intensidade da força-peso, certo? Bom, pessoal, no capítulo anterior a gente viu que um corpo em queda livre, ele cai com aceleração da gravidade, certo? De 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Já que o corpo em queda livre está acelerado, a gente conclui que pela segunda lei de Newton, concluímos que sobre ele atua uma força resultante, certo? Essa força, denominada força-peso, ou simplesmente peso, deve-se à atração gravitacional exercida pela Terra. Podemos determinar a intensidade da força-peso, P, usando a segunda lei de Newton, certo? Como a gente vai ver aqui nessa equação. Então, aproximando o valor da gravidade, o valor de G de 10, certo? Como a gente chama popularmente, arredondando de 9,8 para 10 metros por segundo ao quadrado e considerando um corpo de massa 1 kg e outro de massa 10 kg, temos força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é a mesma coisa que peso, certo? Então, a força-peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, a força-peso vai ser igual a 1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força-peso vai ser de 10 newton, certo? Então, se usarmos a mesma fórmula da segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então nós vamos ter que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Que a gravidade é a aceleração, certo? A aceleração é a força com que a Terra atrai um corpo, certo? Então, nós vamos ter no segundo caso que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no segundo caso, um objeto de 10 kg, ele vai ter força-peso igual a 100 newton, certo? Um objeto de 1 kg tem força-peso igual a 10 newton e um objeto de 10 kg tem força-peso igual a 100 newton, certo? Então, a força-peso é a atração que a Terra exerce sobre um corpo, certo? Peso, massa e queda livre. Pessoal, a gente acabou de ver que massa e peso são grandezas diferentes, certo? A massa é uma grandeza escalar que expressa a inércia de um corpo. É expressa em quilograma, os seus múltiplos. E peso é a força, portanto, uma grandeza vetorial com que a Terra ou outro astro atrai um corpo. Então, peso é a força com que a Terra ou outro astro atrai um corpo. Portanto, peso é expresso em newton, certo? Apesar de serem grandezas distintas, peso e massa estão relacionados. O peso depende da massa de um corpo, certo? Um corpo de massa 1 kg pesa menos que um corpo de massa 10 kg, certo, pessoal? Então, nos fazemos a pergunta: por que em queda livre os corpos de maior massa, que são mais pesados, não caem mais rapidamente que os objetos de menor massa? Bom, a segunda lei de Newton nos ajuda a entender, certo? Partindo da expressão P igual a M vezes G, podemos isolar G. Assim temos G é igual a peso dividido pela massa. O G é igual a 10 newton dividido por 1, que nós vamos ter a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. No segundo caso, nós temos G é igual a 100 newton dividido por 10 kg, que vai me dar a aceleração também de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Portanto, percebemos que peso e massa são diferentes para ambos os objetos, porém a aceleração da gravidade é a mesma, certo? Por isso, se ambos forem abandonados simultaneamente, percorrendo distâncias iguais durante um mesmo tempo de queda livre, com a mesma, como a figura mostra, certo?
Então, se corpos de peso de massa diferente forem abandonados simultaneamente, pessoal, eles percorrerão distâncias iguais durante o mesmo tempo em queda livre. Por quê? Porque a aceleração vai ser a mesma. Apesar de eles terem massa diferente, a aceleração da gravidade é a mesma para ambos os corpos, certo? Aqui é um slide com as páginas que vocês têm que ler. Vocês vão responder as questões 7, 11 e 12 do livro didático, certo? Que eu vou mostrar para vocês agora. Questão 7, certo? 11 e 12 do livro didático. Questões bem facezinhas, certo? Que dá para vocês responderem. Eu recomendo mais uma vez a vocês que vocês tentem aprender as formulazinhas que eu apresentei nessa aula sobre as leis de Newton, certo? Para facilitar a vida de vocês. Porque aqui no nono ano a gente não vai ver muito cálculo, mas provavelmente quando vocês estiverem estudando a física propriamente dita no ensino médio, vocês vão ver bastante cálculo, então vocês já vão estar com uma basezinha formada para quando chegar lá, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.